Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento Eco Maringá. Há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler, color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Doutora Márcia Hoyos, cirurgia plástica, especializada em cirurgias de mamas e cirurgias da face. Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes, 2418. Clínica de Pediatria Doutora Marielle Wolters. O carinho, atenção e eficiência que seus filhos merecem. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. É sempre uma alegria estar aqui e poder transmitir as boas informações de saúde para vocês. No programa de hoje não será diferente. Vamos falar sobre a importância da odontopediatria na prevenção de problemas odontológicos e também sobre a medicina da família. A minha primeira convidada já está por aqui, eu converso com ela daqui um pouquinho. Não saiam daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Problema de postura, dores nos pés, nos joelhos e nas articulações. Essas são algumas das consequências da pisada torta, uma desordem que afeta adultos, crianças e adolescentes. O Dr. Gabriel Martins é especialista no assunto. Com foco no público infantil, ele utiliza a baropodometria, um exame minucioso que avalia o tipo de pisada e como está a distribuição de pressão nos pés e no corpo, para depois prescrever o melhor tratamento. Quer se cuidar? Ligue já! 449-9164-6766. Dr. Gabriel Costa Martins. Bela Pedra, transformando ambientes, realizando sonhos. Ampla variedade de plaquetas e tijolos decorativos, pedras naturais nacionais e importadas, revestimentos cimentícios, linha completa de vasos e cobogós, materiais para paisagismo, atendimento de qualidade e estoque à pronta entrega. Bela Pedra, Avenida Brasil, 6670, Maringá Velho. Fone Whats 44 98403 7760. Olá, eu sou a doutora Larissa Maciel, especialista em cuidar da sua beleza, e venho convidar você a conhecer a minha clínica, Maciel Harmony de Maringá. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para a nossa primeira entrevista, vocês devem ter percebido o cenário um pouco diferente e foi proposital. Tá? No primeiro momento, quando eu conversei com a odontopediatra, a doutora Ivna, seria no nosso estúdio, mas resolvi, considerando todo o cenário, né, os desenhos e o que foi montado especialmente para as crianças aqui, então de uma forma muito pontual, nós resolvemos vir aqui conversar com a doutora e ver exatamente o que ela tem aqui no consultório, o que existe aqui para ajudar as crianças nos problemas odontológicos. Doutora Ivna, bom dia, seja bem-vinda ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Alderi, bom dia pessoal, um prazer ter vocês aqui na Splash. Nós conversamos já nos bastidores, né, desse cenário que você montou aqui na sua clínica e realmente é muito atrativo. Eu falo como pai lá há uns anos, que a minha filha se submeteu a um tratamento com odontopediatra e muitas vezes o medo é maior dos pais do que da criança, né? Então eu acredito que é importante essa transmissão de segurança, de conforto e tranquilidade para os pais e para as crianças, né? E é isso que você propõe na sua clínica, né? Pois é, a gente não precisa mais daquele tratamento engessado, né? Então, a Splash, o meu trabalho, a odontopediatria hoje, é muito isso, trazer coisas lúdicas para que as crianças consigam relaxar e tirem um pouco até dos traumas dos pais, porque muitos vêm aqui e falam, nossa, na minha época não era assim, muita coisa mudou, né? E eu acho que a gente trazer isso é legal, assim, um ambiente mais lúdico. Uma questão que é bastante visível, né? Você acabou de citar esse termo lúdico, você esclarecer, você transmitir as orientações, principalmente no que diz respeito à prevenção e aos tratamentos, de uma forma lúdica. Pegando esse termo aí, o que exatamente você oferece aqui, doutora, para que a criança realmente possa se soltar,
chegue aqui e já sinta aquele ambiente confortável, aquele ambiente agradável e que não representa um perigo para ela? Então, eu vou tratar da criança. Então, eu preciso falar na linguagem dela e usando aquilo que ela gosta. Cor, brinquedo, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui a dona Girafa, que mostra, tem um sorrisão, um bocão, que mostra para as crianças sobre a contagem dos dentinhos, sobre a higiene oral, né? Então, muitas vezes a consulta começa lá na recepção. Eu tenho a recepção que é bem, assim, bem lúdica, bem apropriada mesmo para as crianças brincarem, sem aquela coisa de, não pode mexer aqui, não pode mexer ali, para elas relaxarem. E elas começam a entender que é um momento, uma experiência divertida. Né? E aí a gente vai ensinando. Então eu vou ensinar a escovar o dente, eu vou ensinar a cuspir a pasta de dente toda, como eu vou colocar a pasta de dente na escova e a fazer mesmo os cuidados e a entender que a saúde bucal é para a vida toda. Na verdade, você acaba se insere no mundo da criança para causar uma aproximação e, consequentemente, transmitir esse conforto, essa tranquilidade para ela, né? Isso, eu falo assim, que a gente tem que guardar um pouquinho a parte técnica, que é muito importante quando a gente está fazendo os procedimentos e tal, mas a gente precisa guardar um pouquinho a parte técnica e chegar lá no espaço da criança. Ela precisa entender o que vai acontecer com ela, ela precisa entender o desconhecido dá medo, né? Então, a partir do momento que ela me conhece como uma pessoa que está ali próxima dela, no mesmo linguajar que ela, fazendo as mesmas brincadeiras e tal, ela começa a confiar. E aí ela começa a se soltar e a aceitar as propostas de tratamento que a gente tem para oferecer. Doutora, agora antes de tratar, é possível aquela palavrinha que vocês da saúde usam muito, né? Prevenção. Sim. É uma coisa muito forte aqui na clínica, né? Trabalhar a prevenção para que a criança não precise depois se submeter, embora os recursos que você tem aqui são muito importantes. Sim. Mas você trabalha a prevenção para que ela não precise se submeter a um tratamento posterior. A gente trabalha muito com a prevenção, a gente cuida da saúde para não precisar cuidar da doença. Né? Então a gente tem que pensar que um dente, por exemplo, um dente permanente começa a nascer lá por volta de 6 anos, ele vai durar até a velhice dessa criança, dessa pessoa. Então por que a gente vai tratar de uma doença se a gente pode deixar esse dente não adoecer? Então, a gente trabalha com a prevenção nesse sentido. A higienização, as pastas adequadas, escova adequada, né? Se tem uma lesãozinha de cárie, algum problema que está começando, a gente já intervém ali no início. Então, estar sempre presente nas consultas e atento é muito importante por conta disso, para a gente não chegar lá no problema grande. De preferência nem ter o problema, mas se for para ter o problema, que seja um problema bem pequenininho que a gente consiga resolver de forma simples, rápida e minimamente invasiva. Na verdade, o que você está falando se resume em orientações, né? Tudo que você está falando, a prevenção, você usa as orientações para que realmente se pratique isso aí, né? Sim, são orientações, Alderi, muitas vezes, assim, simples, vamos dizer, né? Mas, por exemplo, hoje em dia a gente entra no mercado, tem um monte de pasta de dente. Qual a pasta de dente ideal? Tem a pasta de dente ideal de acordo com cada necessidade. Então, eu trato aquela criança a nível de prevenção. Se aquela criança ela tem uma mancha que dá sensibilidade, eu vou tratar a sensibilidade dessa criança. Se é uma criança que acumula mais tártaro, eu vou tratar essa questão da formação do tártaro. Se é uma criança que tem uma propensão maior a desenvolver a doença cárie, a gente trabalha com a regulação do pH dessa criança. Então, assim, quando a gente fala de prevenção, a gente fala não só da escovação, dos produtos que a gente vai usar, da rotina dessa criança para que ela não... E também uma coisa muito importante na odontopediatria, Alderi, é a mordida. Né? A gente fala muito sobre isso, prevenção não só da estrutura daquele dente, mas de todo o sorriso, de todo o desenvolvimento da criança que interfere na fala, que interfere na alimentação, no convívio social, na deglutição. Então são muitas questões, né? Você está conversando e eu estou atento a esse instrumento aqui, né? Que você falou de parte lúdica, né? O que você tem, os instrumentos que você tem para, de certa forma, aproximar a criança. Isso aqui, por exemplo, o que é isso aqui? Esse é um aparelho de laser terapia. A gente usa bastante para lesão de afta. Na verdade, hoje o laser ele funciona de baixa potência, ele funciona para muitas coisas, até para uma anestesia.
um procedimento pré-anestésico onde você diminui a dor do processo anestésico, né? Então você usa para lesão de afta, para trauma, por exemplo, a criança bateu com a boca tá inchando, o laser ajuda muito. Para gengivite estomatite herpética ou infecções da cavidade oral. Para pessoas que fazem tratamento, crianças que fazem tratamento para câncer, né? Que fazem aquela mucosite, a gente faz. E aí, o que eu tento fazer? Trazer sempre tudo bem colorido. Né? Então, se eu tenho um equipamento rosa, que é mais legal, que a criança vai associar algum tema, algum personagem, daí eu trago esse equipamento. Né? Eu tenho os espelhinhos também, para fazer aquele exame clínico, né? Que a gente olha os dentinhos, conta os dentinhos. Então, eu tenho um de plástico que não é gelado. Então, às vezes a criança tem aquela sensibilidade de ficar meio apreensiva e você vai com uma temperatura diferente, ela já assusta. Então, eu tenho o de plástico que é mais quentinho, colorido, ela escolhe a cor e isso tudo vai deixando ela mais tranquila. Você consegue perceber esse acolhimento? A criança, quando chega aqui, você faz uma primeira consulta, né? Um bate-papo, né? Uma coisa informal com a criança e com os pais, né? Isso. Você consegue identificar, fazer uma diferenciação quando ela chega e quando ela sai, por meio de tudo que você, de certa forma, oferece para ela, né? Porque é um conjunto de questões aí, né? A gente cria uma relação. A gente cria uma relação quase, eu vou dizer, de amizade. Então, assim, às vezes a criança chega já com algum trauma passado e aí ela entra na recepção e já tem um choque. Opa, vai ser diferente. A primeira sensação, eu acho que a criança tem, mesmo as pequenininhas. E aí ela vai, eu já começo conversando lá na recepção. Sento com a criança no chão, no tapete, mostro os brinquedos, brinco com ela, pergunto a ela o que ela tá sentindo, olho para ela. E aí sim eu converso com os pais. Né? Eu estou tratando a criança, eu preciso chegar na linguagem da criança, né? Aquilo que a gente já tinha comentado. E muitas vezes a criança sai daqui querendo voltar, chora para ir embora. Gente, eu tenho crianças que não sentavam na cadeira e que choram para ir embora. E esse é o meu trabalho. Não deixar que aquela criança vire aquele adulto que fala: nossa, eu tenho pavor de ir no dentista, eu preciso fazer tratamento odontológico e eu não faço porque eu tenho medo. Eu não quero que os meus pacientes sintam medo. Esse é o ponto principal. Na verdade, você cria uma relação de amizade, de acolhimento e você ganha a confiança da criança, né? Doutora, deixa eu aproveitar, eu estou vendo aqui um baú e estou vendo vários brinquedos aqui. Queria que você explicasse o que é exatamente. Eu até me interessei aqui por alguns. O que é isso aqui exatamente? Então, a gente tem, Alderi, assim, ó. A gente tem sempre uns combinados que a gente faz. A criança, ela funciona muito bem com essa questão da recompensa do combinado, né? Então, fez o combinado do dia, por exemplo, às vezes a gente tem criança que precisa da previsibilidade. Então, olha, a gente vai escovar o dente, depois você vai sentar na cadeira grandona, a gente vai contar quantos dentes você tem, e aí a gente vai botar uma massinha no seu dente. E quando a gente terminar, você vai lá no baú de tesouro e você vai escolher o seu presente. Aquilo já traz para ela já saiu do foco do que ela tá fazendo aqui e ela já está pensando lá no que ela vai ganhar o presente, que ela vai poder escolher o presente. Então a gente trabalha também com a distração, sabe? E aí é justo, né, que a criança saia do atendimento e vá lá no baú para escolher o presente dela. Então toda criança que passa pela cadeira passa pelo baú também. Na verdade é uma espécie de uma recompensa, né? É uma recompensa. Ela se entregou ali, né? Ela me permitiu entrar no mundo dela, ela me deu licença de fazer o tratamento nela e no final ela vai receber o presente e a recompensa que ela merece, né, por ter passado por esse desafio. Muitas vezes, para as crianças que estão chegando não, mas chegando que não tem trauma e tal, não, mas para aquelas que já tiveram trauma, isso é muito importante, porque aí ela passou por um desafio, ela venceu um medo que ela tinha e ela ganhou uma recompensa depois. Você tem uma faixa etária de crianças que você atende, doutora? Eu vou, na verdade, desde a gestação. A odontopediatria, ela trata desde a gestação do bebê até a fase de mais ou menos uns 17 anos, 16, 17, 18 anos. Por quê? Porque a gente tem o dente permanente no indivíduo imaturo. Então, a gente precisa tratar ele em todas essas fases, para que ele chegue na maturidade na vida adulta, passe pelo tratamento, por exemplo, de aparelho, que às vezes acumula mais bactéria ali, aí o adolescente acaba não escovando muito bem, pela fase de estudos, que às vezes petisca mais, come mais coisas ali que não são tão saudáveis, que aumentam o risco de cárie. Então essa fase maior também a gente atende, para que ele chegue na fase adulta com maturidade,
para cuidar dos próprios dentes, e aí a gente vai... Tem uns que não querem ir, sabe? Para os colegas, tem uns que querem ficar no odontopediatra, mas eles trazem os filhos, é uma delícia. Doutora, eu queria que você comentasse depois, no próximo programa, que nosso tempo já está acabando, tá? Sobre as crianças com necessidades especiais, inclusive o espectro de autismo. Sim. Né? Como que você trabalha isso aí, mas é claro, tem que ser numa próxima no programa, numa próxima entrevista, tá? Eu queria combinar com você para a gente tratar especificamente esse tema. Perfeito, muita tá coisa para a gente falar sobre isso. É verdade. Doutora, obrigado pela sua entrevista, foi muito importante, com certeza muito mais importante para as pessoas que estão do outro lado, os pais, as crianças, porque essa transmissão de confiança é muito importante. E volto a dizer, eu me insiro nesse contexto porque lá atrás eu passei por isso para acompanhar minha filha e percebi o quanto é importante essa relação de confiabilidade, de segurança e de conforto que vocês, profissionais da área, conseguem transmitir. Tá bom? Um grande abraço, bom dia para você e nos encontramos logo na próxima entrevista. Com certeza. Tá, obrigada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e é muito importante isso mesmo, ter uma profissional que se pode confiar e entregar os filhos para esse tratamento e a prevenção odontológica. Nosso primeiro bloco termina por aqui, tá? E em seguida vamos falar com uma médica da família sobre as várias relações e a importância dessa especialidade médica para pais, filhos, irmãos de uma forma geral, tá bom? Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Na Galen, Farmácia e Manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 998 44 2229. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. Procurando segurança? Conte com a Cometa Corretora de Seguros para proteger o que é mais importante para você. Há mais de 30 anos no mercado segurador, atuamos nos principais ramos de seguros em parceria com as melhores e mais completas seguradoras do mercado, oferecendo uma proteção completa e personalizada para você, cliente. Entre em contato hoje mesmo e garanta tranquilidade para o seu futuro. Avenida Brasil 6032, Sala 106, Maringá, 44 99972 9482. Está sofrendo com dores pelo corpo? Conheça o Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor. Especialista no tratamento de doenças da coluna, dores nas pernas e joelhos, fibromialgia, osteoporose e muito mais. Então pare de sofrer. Agende agora mesmo sua consulta na Clínica de Saúde Maringá com o Dr. Hassan Juda. Avenida Tiradentes, 1445. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, de volta aqui para o nosso segundo bloco, já com a médica aqui, Maria Carolina Minikovski, médica da família, e vamos ver na prática, em detalhes, o que realmente é essa especialidade e o que ela propõe para as famílias. Doutora Carolina, bom dia, seja bem-vindo ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, muito obrigada, Alderi, por me receber aqui hoje, é um prazer estar aqui no programa com vocês. Quando a gente pensa em medicina da família, a primeira impressão que a gente tem é na conjuntura, né? Pai, filhos, irmãos. É mais ou menos isso que a medicina da família integra, ela compõe, ela pensa nesse aspecto de englobar? Sim, ela acaba vendo um todo, né? Que a especialidade mesmo é medicina da família e comunidade, né? Que a gente chama. Assim, os atendimentos são individuais, é claro, nada impede de um atendimento acompanhado, só que a gente vê o paciente como um todo, né? E a gente começa analisando desde o convívio até o bairro que às vezes a gente atua, onde o paciente mora, a gente vê o paciente realmente como um todo, as relações familiares, tudo que pode realmente intervir na saúde do paciente, né? Que assim, não é só ausência de doença, a saúde,
mas todo um contexto social, econômico, toda essa parte a gente realmente tenta ver ele como um todo. E analisar, tratar a família vendo todos os membros, você vê um resultado diferenciado? Sim, porque a gente acaba acompanhando a família como um todo. Então a gente entende os problemas de formas individuais e vê como aquilo pode estar afetando aquele indivíduo, aquele paciente de uma forma específica, conseguindo às vezes a gente fazer uma abordagem diferenciada. Às vezes tem um paciente que ele precisa de um suporte maior na família. Tem momentos que às vezes a gente pode chamar a família como um todo, conversar, para abordar as situações que a gente vê essa necessidade. Não só a família, mas também a equipe que a gente trabalha, né? Então, às vezes, outros profissionais juntos, não só olhar só o médico, mas a gente trabalha com equipes, né? Usando a unidade básica, o SUS, como exemplo, temos os ACS, tem enfermeira, tem técnico, e isso tudo a gente consegue, às vezes, fazer um trabalho muito bacana, né, quando bem estruturado, de realmente envolver tudo isso e atender o paciente de uma forma geral. Pelo que eu entendi, então, vocês dessa especialidade, vocês não trabalham apenas a questão medicamentosa, vocês trabalham também comportamento, atitudes, tudo que pode, eventualmente, deflagrar um problema. Sim, porque eu falo que passar o remédio é mais fácil. Se o paciente não toma o remédio, às vezes é o mais difícil. E por que esse paciente não está tomando esse remédio? É um problema na casa? É uma questão familiar? Ele consegue tomar sozinho ou ele precisa de ajuda de alguém? É onde às vezes a gente entra. Porque é muito fácil dar um papel escrito, olha, faça isso. Mas e aí? Por que talvez esse paciente não fez isso até o meu retorno? Né? Então a gente tentar realmente analisar tudo isso, ver o que pode nos ajudar para esse paciente ter um tratamento mais eficaz e a gente chegar no objetivo ali. Agora, a impressão que dá, vocês que trabalham com essa especialidade, a demanda é maior, né? Porque se você vai pensar na família como um todo, os membros, os comportamentos, as atitudes, não simplesmente a ausência de doença, e não simplesmente prescrever um medicamento. Então, leva a crer que para vocês existe uma demanda maior. Sim, não, acaba tendo um fluxo maior, né? Assim, eu gosto muito de usar o SUS porque é onde, querendo ou não, nossa especialidade ainda é mais forte, apesar de ter na rede suplementar, né, nos planos, tem essas opções e tudo mais, mas no SUS ainda, que é a área que a gente tem uma maior atuação, conseguiria fazer, né, esse trabalho como um todo. Mas, assim, acaba tendo uma divisão, um limite de pessoas por área, que a gente fala, né, que seria um limite de pessoas por equipe, porque realmente acaba tendo essa demanda e você precisa ter um atendimento de qualidade. Agora, existe uma certa confusão, porque tem várias especialidades, né, que às vezes acabam as pessoas confundindo. Por exemplo, o clínico geral, né, o médico generalista e o médico da família. Existe uma relação? São especialidades distintas ou elas caminham ali meio em consonância? Então, na verdade, as pessoas confundem muito, né? Eles colocam 3 setores, vamos dizer assim, né, da medicina num pacote, que seria o generalista, que é o médico recém-formado. Então, todo mundo que fez 6 anos de medicina, se formou, graduou, é médico generalista, né? Pode atender de tudo, desde que esteja capacitado para tal, né? Tem a clínica médica, que seria uma outra especialidade, que é mais especialidade de hospital, também acompanha doenças crônicas, ambulatório, mas tem esse foco maior da agudização, outras partes, e acaba sendo base para outras especialidades, por exemplo, cardio, pneumo. E tem a medicina da família, que é esse acompanhamento preventivo, olhando toda essa análise e acompanhamento. Eu gosto, assim, de uma maneira bem simplista de explicar para quem não é da área, a clínica médica, né, eu falo assim, generalista são todos os médicos, em algum momento eles já foram generalistas. Se formou em medicina, é generalista. É generalista. A clínica médica é o médico que atende mais adulto, idoso, hospital. E o médico da família, ele é o médico que vai realmente acompanhar a família, então ele vai pegar do pré-natal, ele vai pegar a criança, fazer a puericultura, que é o acompanhamento dessa infância. Na adolescência ele vai estar acompanhando, na juventude, na fase adulta, e até a fase mais idosa e até o final da vida, tanto que uma subespecialidade, um R3 que nós falamos, né, que pode ser um ano a mais de estudos dentro da medicina da família, é o cuidado paliativos, que é a gente acompanhar o paciente em final de vida. Assim, quando se fala em medicina da família, você até comentou, dá a impressão que é algo atrelado, né, quase que exclusividade do Sistema Único de Saúde, mas não é. O médico da família, ele também tem uma demanda, aí, uma fatia da rede particular
Tem uma fatia bem significativa. Muitos planos estão começando a aderir isso, até para fazer uma triagem, né? Porque muitas vezes o paciente precisa realmente ser visto como um todo. Às vezes o paciente tem uma dor na barriga, acho que já tem que ser para o gastro. Às vezes tem muita coisa por trás daquela dor na barriga. Não necessariamente, talvez precisa já ir para o gastro. E nós entramos como isso, para ver como um todo, talvez com a necessidade, é claro, encaminhar. E também outra função seria o home care, que é aquele atendimento em casa do paciente, acompanhar essa também desinternação dos pacientes que faz, alguns atendimentos, que aí o médico da família ele também está capacitado para isso. É uma especialidade nova, Carol, a medicina da família? Não, ela já tem alguns anos aí, assim, ela vem ganhando agora, mais espaço e mais força. Ainda tem muito preconceito dentro da própria medicina ainda, tanto que muitas pessoas não... mas vai fazer mais alguma coisa, né? Ainda é bem desvalorizada por ser confundida com, né, o clínico geral generalista. Então ainda acaba tendo essa questão, mas com o passar dos anos estão nos ganhando força. Com relação ao número de profissionais, está... digamos, um nível necessário? Como que você analisa essa questão? Não, falta bastante ainda, tanto que é uma residência que tem uma maior oferta de vagas e nem sempre são preenchidas. Então, na verdade, como você disse, né, ou então, para esclarecer, né, a medicina da família, ela atua na rede pública, mas também na particular, né? Atua na particular também. E o que te levou, né, considerando tantas especialidades que existem, o que te levou a optar por essa área? Confesso que é porque eu gosto um pouquinho de tudo. Eu não consegui focar em uma coisa e falar assim, vou fazer só isso o resto da vida. Porque realmente eu falo que eu gosto da variação. Ao mesmo tempo que eu estou atendendo uma criança, eu já atendo uma gestante, atendo o idoso que chegou ali, às vezes até só para conversar, para estar ali, atendo pacientes que precisam realmente de conversa. Então, atendo queixas agudas, assim, não só acompanhamento, chega aquela queixa do dia. Então, realmente é um misto, não é uma coisa do todo aquilo. Realmente ajudar e conseguir ver o tanto que o meio influencia, realmente centrar na pessoa mesmo, que eu acho que atualmente falta um pouco olhar o paciente, né? Olha a doença às vezes e acaba esquecendo da pessoa que carrega a doença, vamos dizer assim. Existem vários problemas, evidentemente, que você acompanha, né? Mas existe, digamos assim, um carro-chefe na tua especialidade, algo que você mais verifica na sua rotina? O mais comum acaba sendo a hipertensão, né? Que é a pressão alta, o diabetes. E questões de saúde mental, né? Ansiedade, depressão, agora principalmente pós-pandemia, é algo que tem aumentado bastante essas questões emocionais mesmo de saúde mental. É algo que até que é onde acho que é interessante, porque eles não chegam falando para mim muitas vezes, olha, o meu emocional tá balanceado, eu tô sentindo isso. Não, eles chegam com uma queixa. E aí quando você vai investigando, você vê que tem um todo por trás, né? Então, assim, é onde eu acho que é esse interessante, até mesmo você entender e conhecer bem o paciente. E aí vale a gente frisar uma questão, né? Porque as emoções, elas precisam estar ajustadas, o corpo precisa estar ajustado com a mente, né? Quando as emoções, é uma coisa que sempre eu repito porque é verdade, né? Se a emoção está desajustada, consequentemente o corpo também vai entrar em declínio e pode, por meio desse desajuste, né? Provocar uma doença, uma desordem, né? Sem dúvidas. Muitos pacientes, eu brinco com eles, eu falo assim, vocês não imaginam o que o cérebro de vocês é capaz de fazer. Então, realmente, acaba que o emocional, ele acaba trazendo essa influência, e que a gente chama de somatização, às vezes, realmente demonstra por meio de questões físicas e tudo mais. Até tem uma questão que é um pouco conhecida atualmente, estão saindo mais estudos, né? Uma questão de dor miofacial, que é o que a gente chama de nó da musculatura. Que às vezes os pacientes em momentos de tensão, eles têm dor, que fazem exames, são revirados do avesso, vamos dizer assim, de uma maneira popular, e não acha a causa daquela dor. E às vezes é realmente um reflexo da emoção. E aí, só que esse reflexo, na verdade, ele causa uma alteração na questão muscular, formando tipo um nó, e causa essa dor. Tem até questões, a gente faz curso para
fazer agulhamentos, essas questões, para realmente melhorar essa dor do paciente, que é uma técnica também que a gente pode usar, né, que é diferente da acupuntura, que é o agulhamento para a gente, às vezes, tentar tirar essas dores. Pacientes que falam, já fiz de tudo para minha dor, e ainda continuo com dor, também é algo que a gente pode estar investigando, e é um universo... na verdade, tem muitas coisas, né? Dentro da tua especialidade, se a gente for conversar, tem aqui um leque inesgotável, né? Mas nós vamos deixar para a nossa próxima entrevista, tá? Com Já certeza. fica aqui o convite, tá bom? Será um prazer estar aqui novamente. Tá certo. Carol, foi um prazer falar com você também. Bom dia para você e nos encontramos aí na próxima entrevista, tá bom? Foi um prazer, Alderi, estar aqui. Encontramos aqui sim. Um bom dia para vocês de casa também. Tá certo. Um grande abraço para você. Até mais. Abraço, até. Pessoal, Mídia e Saúde está ficando por aqui, mas nos encontramos no sábado que vem. Não esqueçam de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até sábado que vem.